Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho que nós ouvimos nos convida a dar um passo atrás e recordar os relatos da infância de Jesus. Recordamos perfeitamente que Jesus, nosso Senhor, nasce numa gruta em Belém. Logo após o seu nascimento, avisado em sonho, José foge para o Egito, porque Herodes queria matar. Por isso, permanece ali um tempo, até a morte do tirano Herodes. Depois retorna para Nazaré, onde ali se criou, onde passou boa parte de sua vida. Os relatos dizem que aos 30 anos Jesus saiu de Nazaré e começa a pregação do Evangelho, o anúncio do reino. E agora, em suas viagens apostólicas de evangelização, ele regressa à sua cidade natal, Nazaré. E ali não é bem recebido, porque todos ficam admirados. Como que tem tanta sabedoria? De onde lhe vêm essas palavras? Porque todos nós o conhecemos. Os parentes, os vizinhos, os amigos, as relações sociais, reuniões de família, tudo, ao longo de 30 anos, foi vivido ali, numa rotina em Nazaré. Portanto, ninguém imaginava que Jesus tivesse tanta sabedoria, porque viveu a normalidade de uma família ao longo de 30 anos. Mas também ali ele nos salvava. Porque muitas vezes nós pensamos que Jesus nos salvou somente quando carregou a cruz, quando estava no Calvário. Não, precisamente também ali, numa vida escondida, simples, ele estava nos salvando. E também mostrando para nós que a nossa vida tem um sentido divino. E aquilo que nós fazemos em nossos trabalhos é também um caminho que conduz ao céu. Por isso precisamos aprender a amar a santidade no cotidiano. Todos os dias nós podemos ter certeza. Deus está me chamando à santidade precisamente no trabalho que eu estou fazendo, no cuidado que exerço com a minha filha, na oração que faço todos os dias, na missa diária que participo. Eu preciso ter consciência que a santidade passa pela normalidade de uma vida. Por isso muitos se escandalizaram, porque pensavam que precisava de um ato heróico, de algo grandioso, para reconhecer nele o Salvador. Assim também nós podemos correr o mesmo risco de pensar que a santidade está somente em fatos grandiosos e esquecermos os nossos compromissos diários, que é um caminho de santificação. Por isso, uma expressão belíssima de São José Maria Escrivá: a santidade está na porta ao lado. Eu preciso reconhecer os sinais de santidade num pai e numa mãe que educa os seus filhos com amor, com paciência, que mostra os valores da oração, do estudo, do amor ao próximo. Eu preciso olhar para uma família
que vive a fé com amor, com alegria, e reconhecer ali um sinal de santidade. Eu preciso reconhecer o sinal de santidade num idoso, num doente, que oferece as suas dores pela santificação do clero, pela santificação da sua família. Preciso ver a santidade numa idosa, numa religiosa, que ainda cansada, evangeliza. Mesmo desgastada pelos anos de trabalho, continua sorrindo e se empenhando em servir. Eu preciso reconhecer a santidade nos meus avós, nos meus pais, pessoas honestas, cheias de fé, que amam servir a igreja com dedicação. Na paróquia eu preciso ver sinais de santidade. Quantos leigos e leigas que se desdobram para a catequese, se desdobram para servir a igreja numa festa, num evento, numa pregação, no canto, em tantas coisas que fazem com amor, com dedicação, que vivem em comunidade, que é capaz de ir moldando pouco a pouco o seu temperamento, dizer: eu preciso ser melhor a cada dia, eu não posso falar tudo o que penso, eu não posso ofender o meu irmão, eu preciso estar à disposição de Deus. Ou seja, a santidade acontece também aqui, nesta paróquia, nesta cidade. A santidade na vida cotidiana, na normalidade. Porque senão nós seremos como esses, que não acreditam que a santidade é possível. Porque nós vamos perdendo a fé. Jesus não realizou nenhum milagre, não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Assim pode acontecer conosco. Nós não termos fé. Não percebermos que a santidade está ao nosso lado. E quantas pessoas que nós conhecemos e que procuram ter uma vida santa. Não uma vida sem pecado, sem mácula. Não! Os santos são aqueles que dia a dia buscam a confissão, buscam a comunhão eucarística, buscam a oração pessoal, buscam fazer a vontade de Deus, ainda quando erra, eles estão dispostos a fazer o certo. Por isso se reconhecem grandes pecadores. Todos os santos, eles reconhecem: eu sou um grande pecador, mas a misericórdia de Deus é muito maior e trabalha em mim. Porque muitas vezes nós pensamos que os santos nunca falharam, nunca erraram. Não. Eles foram aqueles que, apesar dos seus erros, procuraram superar-se a cada dia. Então, que possamos ter esse olhar sobrenatural para com as pessoas ao nosso lado. Quantas vezes vivemos com pessoas extraordinárias, nós não reconhecemos isso nelas. Mas de repente, quando falece, a gente reconhece. Por que eu não começo a reconhecer agora? O esposo maravilhoso que eu tenho, o filho ótimo que eu tenho, a minha esposa tão dedicada, tão amorosa. Eu preciso pedir ao Senhor a graça de ver a santidade no cotidiano, na normalidade da minha vida. Pois Jesus nos ensinou isso silenciosamente ao longo de 30 anos. Por isso, todas as ocasiões da nossa vida seja um encontro com o Senhor. E hoje celebramos Santo Inácio Loyola, o grande fundador dos jesuítas, que evangelizou meio mundo. Mas ele teve um encontro com Deus, precisamente quando ele foi ferido no cerco de Pamplona. Quando estava lutando, ele foi ferido. E estando impossibilitado, começou a ler a vida dos santos, a ler o Santo Evangelho. E ali se converteu. E logo compreendeu que a sua vida deveria ser toda dedicada para Deus. Mas o encontro que ele teve com o Senhor foi na dor, no sofrimento. Mas naquele instante, viu sua vida transformada para sempre. E transformou tantas pessoas. Também nós, sem saber, somos frutos da vida santa de Santo Inácio. Foi graças aos jesuítas que todo o Brasil foi evangelizado. Que nós possamos louvar e bendizer a Deus por nos dado Santo Inácio. E, sobretudo, que possamos também reconhecer em nossa vida quantos fatos
que nos aconteceram, que também se tornaram ocasião para o encontro com Deus. O encontro com o Senhor, seja no amor, na dor, na dificuldade, mas foi ali que o Senhor nos chamou para estar mais perto dele, para o seguir perfeitamente, assim como chamou Santo Inácio. E possamos entender que todas as situações, todas as ocasiões, é a oportunidade do encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.